O Brasil vai se tornar uma Argentina? Fala, meus queridos, eu sou Pedro Gonçalves e a resposta é não. O Brasil não vai se tornar uma Argentina, não vai se tornar uma Venezuela. Brasil é Brasil, Argentina é Argentina, Venezuela é Venezuela. Mas vamos aqui responder porque duas perguntas que recebi mais de uma vez é: o Brasil vai ter o mesmo rumo da Argentina? O Brasil vai se tornar uma Venezuela? Não. Porque quem costuma falar essas frases costuma falar: ah, a esquerda acabou com a Argentina, a esquerda acabou com a Venezuela, e N outras coisas rasas, sem argumento, sem fundamentação histórica. Porque para nós analisarmos qualquer país, não é questão de esquerda ou direita, nós temos que analisar toda a formação histórica, política, social desse país para analisarmos o que chegou ao atual cenário. E esse vídeo é para mostrar que a crise não é de hoje, não é dos anos 2000. A Argentina, durante a sua história, passou diversas vezes por altos e baixos pesados na economia. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para nós vermos certinho, analisando a história, como que a Argentina chegou ao atual cenário, onde está uma crise muito pesada, inflação de 92% e, claro, que vai gerar N pessoas que são de fora do país vão falar N coisas, porque é muito fácil a gente se basear pelo Instagram e não analisar o contexto histórico. Indo lá da formação na Argentina, lá do século XIX, pós-independência, nós temos um país que foi dividido no sentido de latifúndio. Você pega, divide os latifúndios, uma pessoa fica com uma grande propriedade de terra, teve um movimento de expansão muito grande, exterminando indígenas, um latifundiário com muita terra, com seus funcionários, e assim vai, e a Argentina começa, então, a sua cultura de grãos, de lã, de algodão, de vinho, enfim, e vai se criando essa estrutura econômica que logo em seguida se tornaria commodity e ela exportaria para o mundo, para a América do Norte, para os vizinhos daqui da América do Sul, para a Europa, e aí sim se tornaria a potência em exportação. E assim foi por muitos anos. A indústria foi se criando em cima dessa exportação de commodity. Porém, como qualquer país que tem um crescimento de indústria, ele precisa se renovar e renovar a sua própria cultura industrial. Chegou no momento em que essa elite argentina que se formou, graças a toda uma consequência desde lá da formação, chegou e não queria. Para que inovar se para nós está dando certo? Se essa exportação, se a questão do algodão, do vinho, dos grãos está vendendo. Da carne, a carne argentina exportava para o mundo inteiro. Para quê? Criar novas indústrias se isso aqui está dando certo. E isso já foi um tiro no pé. Ou seja, a elite industrial não quis se renovar. E isso afeta muito um país. No século XX começou também a vir muitos produtos de fora. Começou uma concorrência muito grande com produtos de fora. E até então, a cultura política da Argentina, criada nessa questão das commodities, ela estava muito fácil exportar e importar. Tinha poucas diretrizes, legislações para isso. E no momento em que eles estavam percebendo que estava entrando muita coisa de fora, eles pensaram, peraí, a gente tem que defender o nosso interno aqui. Vamos taxar essas coisas que estão vindo de fora. E criou-se um protecionismo exagerado, porque você não estava acostumado com aquele tipo de política. E você tentou fazer um protecionismo que sim, teve um efeito muito grande nas relações comerciais. E isso afeta a economia e, claro, afeta a sociedade. Chegando no período da Primeira Guerra Mundial, é o momento em que a Argentina fica preocupada, óbvio, pela questão de que seus principais compradores das commodities estavam em guerra. Mas foi um momento em que teve altos e baixos econômicos, mas conseguiram se manter, conseguiram seguir exportando ali na Primeira Guerra Mundial. Contudo, internamente a Argentina estava sofrendo uma crise política e sofre um golpe militar. Mas os militares não tiveram muita sorte não, porque logo em seguida pegaram a crise de 29, que afetou sim a economia e a exportação das commodities. E nesse meio termo já começou uma briga com os Estados Unidos. A história da Argentina tem diversas brigas com os Estados Unidos, principalmente pela questão de carne e petróleo. Os Estados Unidos estavam muito forte querendo ali o petróleo argentino, começou a ter as desavenças e também pela questão da carne. Os Estados Unidos estavam vendendo muita carne e a Argentina começou a ficar preocupada com essa questão, estava chegando muita carne americana também no comércio argentino, começou a haver uma preocupação. E para culminar nisso tudo, nos anos 30 e 40 chega a Segunda Guerra Mundial.
E isso afetou ainda mais, porque novamente os compradores da Argentina, os compradores das commodities, estavam em guerra. Argentina e Estados Unidos entram outra vez em conflito, pois os Estados Unidos percebem que a Argentina tem contratos comerciais com a Alemanha. Não só contratos comerciais dessas especiarias, como também contrato com armas. A Argentina comprava arma dos alemães. Os Estados Unidos começam a botar o boicote na carne argentina. E isso, claro, afetou a economia. Os Estados Unidos fala, olha, não vamos mais comercializar os produtos argentinos aqui até que eles cessem esse contrato, e logo em seguida conseguem convencer os europeus a fazer esse boicote. Isso aí claramente foi um grande rombo na história da Argentina. Criou-se então, logo depois dos anos 40, um tom muito anti-americano, e nesse momento Irigoyen vence as eleições. Logo em seguida vem Perón e aí instala o seu peronismo. Essa questão é muito interessante porque aí vem muito da análise política. O jogador sabe identificar quem vai ser o seu potencial eleitor. Perón vem de uma escola europeia muito moldada do fascismo, na questão da rigidez como é tomada as decisões. Porém, ele percebe que, ao contrário da extrema-direita que apoiava o fascismo na Europa, aqui quem estava precisando de um representante popular era a classe trabalhadora. Então ele identifica que aquela classe operária vai ser o seu eleitor em potencial. Logo, ele vem com uma carga muito bruta, contudo, o discurso e suas políticas precisam ser populistas porque ele quer abraçar aquele que ele identificou que poderia ser o seu eleitorado e é, claro, o grupo que precisava também de um líder, de um representante, visto que a Argentina vinha de uma clássica elite econômica derivada desses latifúndios, derivada dessa exportação de grãos, de algodão, de carne, e que para eles ainda, mesmo em crise, era uma elite que sobrevivia. Perón pega e começa a ser o representante desse povo. Isso junto de sua esposa Evita Perón, que era a delicadeza, era o contato com o povo, enquanto Perón era o cara mais bruto. Nesse momento, vem uma forte industrialização. Perón percebe que precisa industrializar aquele país. Porém, vou fazer uma simples analogia com exercício físico. Você faz pouco exercício ou quase nada. No momento que você começa a fazer, você faz demais. Aquilo ali vai ter um problema. Logo em seguida você vai ter um problema, porque você começou a fazer demais. E a política de industrialização dele foi muito forte. Porém, era um país que ainda não tinha estrutura para tanto. Claro que isso gera emprego, começa a movimentar muito a economia naquele momento da Argentina, e é algo que a classe trabalhadora fica muito contente, pois está realmente tendo aumento salarial, direitos garantidos, coisas que até então era uma luta muito árdua para essa classe. Entretanto, ao mesmo tempo que uma classe estava sendo suprida, universitários, jornalistas, opositores políticos estavam sendo perseguidos e presos pela política peronista. Outra questão da industrialização da Argentina, nessa estrutura que teve muitas indústrias, mas em um país que não tinha estrutura, no meandro dos anos 40, 50, começaram a vir mais indústrias para a Argentina. Contudo, não conseguiam ter a mesma capacidade industrial do seu país, porque a estrutura industrial da Argentina ainda não era a mesma semelhante. Então o custo aqui era maior. No momento que o maquinário não é o mesmo, você precisa de uma demanda maior ou de funcionário ou de uma carga de energia, e isso não sai o mesmo custo que é no país natal daquela indústria. Mas aí teve um momento de forte industrialização, e aí depois de Perón vem outra ditadura militar com péssimas políticas econômicas, sociais e deixa um país quebrado. Então chegamos nos anos 80 e 90, pós-ditadura militar, temos Alfonsín que pega um país quebrado. Nesse momento que ele pega um país quebrado, ele até tenta fazer algumas reformas, mas a crise já era grande. Inflação nas alturas, dívida externa também. Teve uma forte luta ali para ele investir em alimentação, na educação, tentou mudar a moeda. As elites impediram, porque aquilo ali aplicava mudanças que iam afetar as elites econômicas. E aí, Alfonsín larga para Menem. Foi o primeiro presidente de oposição a receber democraticamente a faixa. Alfonsín larga e passa a faixa para o seu opositor político de forma democrática. E aí chega Menem nos anos 90, que foi um caos para a Argentina. Menem se dizia peronista, mas teve um governo liberal, muito contrário de Perón. O Menem pega com 5% de superávit, com 6% do PIB de déficit, mas que a luta que Alfonsín estava tendo. Menem rapidamente consegue fazer o déficit já aumentar para 7% do PIB. De início ele começa a trazer mais cargos, mais empregos para o setor público, mas a postura ainda no primeiro mandato já muda muito,
e aí ele começa assim a tomar o seu tom bem liberal. Como dito, toda mudança brusca tem suas consequências. E no momento que você traz essas políticas liberais muito fortes, com privatizações, cortando muitos funcionários do poder público, as empresas começaram a perder demais o seu valor. Ele e Cabajo, seu ministro da Economia, criam um plano econômico chamado convertibilidade. Paridade, um peso, um dólar. Reduziu bruscamente a hiperinflação que estava rondando a Argentina, assombrando a Argentina, e restaura rapidamente a economia. Tudo que é rápido, a gente desconfia. A classe média comemorou o dólar barato, consumiu muito em dólar, economizou em dólar e criou a cultura de economizar em dólar que segue até hoje na Argentina. Mas a emissão da moeda nacional começou a diminuir, ficou muito baixa e o baque foi forte na economia. Porque você estava com um país que tinha sua moeda nacional, mas estava praticamente convivendo com outra moeda e aquilo ali afetou muito a economia argentina. Com esse baque fiscal, após uma grande bonança e repleto de casos de corrupção, Menem coloca 4 ministros na Suprema Corte a seu favor para que ele conseguisse se manter. Fica parecido com a ideia que Bolsonaro teve, né? Nisso tudo, Menem desregulou o sistema de saúde, flexibilizou as questões trabalhistas, ampliou a crise social e causou uma das maiores greves trabalhistas, muito semelhante a 2 greves históricas, uma dos mineiros no governo Margaret Thatcher no Reino Unido e outra dos trabalhadores nos Estados Unidos no governo Ronald Reagan. Os 3 em governos liberais, que afetaram muito a economia dos seus países e também da classe trabalhadora. Fez uma abertura irrestrita a produtos estrangeiros, o que a história da Argentina já mostrava que era um problema, a chegada de fortes produtos estrangeiros, ele ignora, abre e isso afeta muito a indústria e comércio nacional que começam a quebrar. Logo, esse plano econômico e essas medidas liberais foram beneficiárias apenas a uma pequena elite argentina que, já trabalhando muito com a exportação, continua crescendo com o dólar. Porém, o resto do país sofre muito. O Menem já não se sustentava mais, seu governo já não sustentava mais e o próprio ministro da Economia, Cabajo, se desvincula, uma forte ruptura e ainda expõe diversas causas de corrupção, expõe diversos podres do cara, até lançou um livro, expôs diversos podres de Menem. Ao que Menem sai, chega o novo presidente de la Rúa em um país quebradíssimo, com uma grande dívida externa, porque criou-se a cultura ali na Argentina de pedir fortes empréstimos ao FMI, o Fundo Monetário. Então, diversos eram os empréstimos para o FMI, um histórico gigantesco, e eles já não estavam dando conta de pagar essa grande dívida, fora os rombos econômicos internos. De la Rúa pega esse país quebrado, faz um reajuste no salário dos funcionários públicos, que já também afeta a sua popularidade, gera uma outra crise interna. O país, pagando suas dívidas em dólar, não conseguia fazer uma grande reserva da moeda estrangeira aqui, e um país, para ter estrutura, ele precisa ter pelo menos 6 meses do valor de exportação em dólar. Precisa ter uma forte reserva de dólar. Eles não tinham, o Brasil nos anos 90 também não tinha, eles não tinham isso e tinham que pagar as dívidas para o FMI, a dívida só aumentava, mais empréstimos eram necessários para pagar as dívidas, chamam Cabajo de volta para tentar ajudar pelo seu histórico do Ministério ali da Economia, só piorou, e chega 2001 com a Argentina não sendo mais confiável para os demais países e muito menos para o Fundo Monetário Internacional. A população fica apavorada com outra crise, quer tirar os seus dinheiros do banco, chega o presidente e fala não pode, né? Vamos segurar, tem um limite do que você pode retirar do banco, porque senão vai ter um baque nos cofres públicos. E claro, isso é um crime contra a propriedade individual, você mexer nas contas das pessoas, e aí tem uma outra crise institucional muito grande. De la Rúa foge um helicóptero, tem a gravação no YouTube, só para procurar De la Rúa, que você vai ver a cena clássica do helicóptero se escapando. Nesse momento, a Argentina teve 5 presidentes em 11 dias. 5 presidentes em 11 dias. Você percebe que a crise é muito mais antiga na Argentina. Sai De la Rúa, entra Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño e Eduardo Duhalde. 5 presidentes em 11 dias. Em maio de 2003, aí entra Néstor Kirchner e assume como chefe de Estado. E rapaz, o cara pega um país extremamente quebrado. Um país muito quebrado. E consegue fazer milagre, porque Néstor Kirchner tinha uma habilidade, era um diplomata, sabia conversar muito bem, não só com a sua base política, mas com seu eleitorado,
com a instituição e também com a sua oposição. Ele tinha um jogo, o cara tinha um jogo semelhante ao que Luiz Inácio Lula da Silva fez aqui no Brasil, por também ter muito do jogo político. Em seu discurso, quando assumiu, ele prometeu que o que era depositado em dólar receberia em dólar para dar uma acalmada no mercado para aquela elite econômica. Mas só para vocês terem uma noção, o quão desacreditado o povo que estava na política, o número de pessoas que votaram no Kirchner, que foi o vencedor, era menor do que o número de desempregados. A Argentina estava num caos. O Kirchner veio com muitas mudanças, focou na exportação, menos na importação, focou no produto interno, na geração de empregos, conseguiu o menor desemprego dos últimos 12 anos, focou no trabalho das instituições para que a economia ganhasse confiança, para que os outros países voltassem a confiar na Argentina, para que o FMI voltasse a confiar na Argentina, e ele conseguiu quitar a dívida com o FMI. E isso foi um marco histórico, ele conseguiu quitar a dívida. Começou a trabalhar fortes relações aqui com os países da América Latina, começou a trabalhar muito forte na questão com o Mercosul, teve uma política muito positiva nesse sentido. Sabendo que era a falta de dólar o problema da Argentina, ele coloca o Banco Central a garantir moeda estrangeira para fazer esse acúmulo. Em 2007, entra sua sucessora, Cristina Kirchner, com algumas políticas muito semelhantes, mas não com a mesma capacidade política. Cristina sabe negociar, mas o egocentrismo dela é muito complicado e isso afeta na política. Teve ótimas políticas públicas econômicas que realmente tiveram diferença na população, seguindo a qualidade das políticas do Néstor Kirchner, mas não é só isso que faz um governo, precisa sim ter a articulação. Cristina é uma pessoa tão difícil de trabalhar que era comum, e ainda até hoje, sendo ela vice-presidente atual, muito comum ouvir que não importa o que você fale, vai ser o que Cristina quer, porque ela realmente, o egocentrismo é uma marca de Cristina Kirchner. Contudo, suas políticas tiveram grandes marcos, assim como de Néstor Kirchner. A pobreza diminui de 54% para 9,9%, a indigência cai de 27,7% para 2,5% em 2010, 200 mil novas empresas foram criadas, o PIB industrial duplicou desde 2003, mas como falamos, não é só dessas políticas que faz o sucesso de governo. Você precisa estar bem negociando com o seu parlamento, com o seu congresso, para estar bem com as instituições. Infelizmente, nisso ela não foi bem quanto Néstor. Nas políticas sim, no jogo não. Segundo mandato, começa a ter muitas crises institucionais que afetam, claro, o país. E aí, alguns problemas voltam a assombrar a Argentina. Tinham sumido? Não, ainda existiam, mas estavam ali sendo trabalhados para. Mas essa crise institucional no segundo mandato começa a trazer esses fantasmas de volta à visão do eleitor. Na questão, claro, já dessa cultura de economizar em dólar, da dolarização, de ter pouca reserva, de altos e baixos na economia, perto do que era antes? Não. Mas começa a assustar o eleitor que pensa, talvez não seja interessante manter aqui na linha do partido de Cristina, vamos dar uma chance para a oposição. Nessa dar uma chance para a oposição, em 2015 entra Maurício Macri, e que complicou muito mais a situação da Argentina. Ah, duvido, Pedro, isso aí é papo. Não, meus amigos, vamos para os números, é isso que importa, a questão histórica. Maurício Macri era chefe de governo da cidade de Buenos Aires. Além da sua política já conhecida, muito liberal, ele tinha essa visão meio higienista e essa visão de capital. Para ele, a Argentina era Buenos Aires. E qualquer pessoa sabe, pode ver questão estadual. A realidade da capital nunca é a realidade do resto do estado, muito menos a realidade de uma capital é o resto do país. E isso ignora totalmente diversas outras regiões mais pobres, mais necessitadas da Argentina. E aí Macri traz essa política liberal. Macri assume com uma inflação de 27%, entrega com 60%. A pobreza aumentou de 27% para 35,4% e 53% disso abaixo da linha da pobreza. Depois de 12 anos da quitação da dívida com a FMI, ele fez um empréstimo em 2018 histórico, o maior empréstimo que a Argentina já fez com a FMI. Muitas pessoas nem sabem aonde foi aplicado todo esse dinheiro e o rombo bateu. A Argentina ficou com uma dívida de 97% do PIB e 2 milhões de pessoas desempregadas. 2 milhões de pessoas num país com 40 e poucos milhões de habitantes é coisa pra caramba.
o salário mínimo caiu de $580 para $280. Novamente, o trabalhador se quebrando ainda mais no momento que ele já estava angustiado. A aposentadoria ficou abaixo do valor de uma cesta básica. O aposentado com seu aposento não poderia comprar uma cesta básica. A crise estava realmente instaurada no governo Macri. De 2015 a 2019, no governo liberal, fecharam 25 mil pequenas e médias empresas e 85 mil comércios. E o problema clássico foi ainda mais agravado. Um país que já tinha pouco dólar, um país que sofria com as reservas baixíssimas de dólar, teve ainda menos. Por quê? Porque Macri liberalizou a exteriorização das reservas, ou seja, você podia realmente tirar o dólar do seu país. A população que já economizava em dólar, tchau. Por que tem tanto argentino que vem para cá? Por que teve tanto argentino no Catar? Porque esse ano, 2023, é o recorde de argentinos em Floripa? Porque eles economizam em dólar. Mas no momento que ele fez essa exteriorização da reserva, o dólar saiu do país, o país ficou com menos do que já tinha e a crise ficou ainda maior. Como eu comentei, nós temos, nos anos 90 também nós sofríamos disso. Em 2006, no governo Lula, que nós conseguimos criar uma grande reserva e estabilizamos muito a economia. O professor André Roncaglia, numa entrevista ao podcast A Deriva, quando perguntar qual a diferença do Brasil para a Argentina, ele fala 327 bilhões de dólares. E aí, ao questionar, como assim? 327 bilhões de dólares é a nossa diferença para a Argentina. É a nossa reserva de dólares criada em 2006 no governo Lula. O caos retornando para a Argentina, é claro que o eleitor vai pensar, vamos tirar essa opção e vamos voltar para o outro partido. E votam em Alberto Fernandes com Cristina Kirchner como vice, porque era a opção que eles tinham para tirar Macri e suas políticas perturbadoras. E mais um presidente pegando uma bagagem de um país quebrado e precisando reestruturar. Alberto Fernandes pegou o país quebrado em dezembro de 2019 e aí, logo em seguida, também recebe uma pandemia. A Argentina chega aos 92% da inflação, com diversas crises também institucionais, pelos problemas entre presidente e sua vice-presidente, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que já tinham suas rixas antes do mandato, começaram agora a ter que trabalhar em conjunto e não é muito fácil. Está tendo uma crise também institucional dentro do próprio governo Fernandes. Pesquisando, você descobre que os bastidores da política já era comum a rixa entre os dois, e aí é só analisar o histórico do governo que pega um país quebrado, com um problema interno do próprio governo, uma pandemia, e a Argentina segue sofrendo com seus 92% de inflação, com pobreza, com diversos problemas sociais. E algo que me pegou muito, a Argentina tem uma educação e cultura fortíssima. E ano passado, 2022, se eu não me engano, uma frase que eu vi um argentino falar é que mesmo em toda a crise econômica que a Argentina vem, na pobreza que a Argentina vem passando, eles ainda tinham medo de se tornar educacionalmente e cultural um Brasil. Aquilo ali é um soco na nossa cara, porque beleza, estamos com a economia estabilizada, mas é a nossa educação e a nossa cultura. Aquilo ali, no momento que o argentino fala isso, a gente percebe realmente como nós temos que evoluir muito na educação e na cultura. Para finalizar, essa questão econômica, novamente, eu sou estudante de ciências políticas, não sou economista. O professor André Roncaglia, no podcast em que ele fala desses 327 bilhões de dólares, ele fala muito bem sobre o problema econômico da Argentina. Vale muito a pena você ouvir, vou botar o link aqui embaixo. E aí você vai entender melhor sobre esses problemas, dessa questão da dolarização e as diferenças econômicas, de forma breve, do Brasil e da Argentina. Por fim, para resumir, o Brasil vai se tornar uma Argentina? Com certeza não. Olha, é muito complicado reduzir tudo, resumir muito. Com certeza eu passei muitos anos, passei muitos mandatos, passei muitos presidentes. Eu quis enxutar ao máximo. Se você ficou em dúvida, pode comentar aqui. Pede para eu me aprofundar em algum momento, falar de um presidente que eu não citei, porque eu quis resumir ao máximo e tentar acelerar a história só para mostrar o quantas crises a Argentina já passou, social, econômica, vem passando, e não é um governo de esquerda que quebrou o país, isso ou aquilo. Vem todo de uma trajetória política. Enfim, meus amigos, muito obrigado a você que assistiu. Um forte abraço, um beijo e até mais.
Tchau.